A realidade em transformação. A teoria da dupla fenda e o poder da observação. A realidade, tal como a percebemos, não é uma entidade fixa, mas um produto dinâmico que está em constante interação com nossa percepção. Por séculos, filósofos, cientistas e místicos debateram sobre a natureza da realidade, a relação entre o observador e o observando e o papel da consciência na formação do mundo ao nosso redor. A descoberta científica mais notável que pode lançar luz sobre essa relação é a famosa teoria da dupla fenda, que revela algo profundamente misterioso sobre a mecânica quântica e a natureza da realidade. Nesta obra, exploraremos como a nossa observação pode, de fato, afetar a realidade e como este fenômeno pode ser utilizado conscientemente para transformar o mundo em um lugar melhor. A dupla fenda e a natureza quântica da realidade. A teoria da dupla fenda, um dos experimentos mais intrigantes da física quântica, foi realizada pela primeira vez no início do século XIX pelo físico inglês Thomas Young. Embora tenha sido originalmente concebido para estudar a luz e sua natureza, o experimento ganhou um significado muito mais profundo com o avanço da física quântica no século XX, particularmente através das investigações de Albert Einstein, Niels Bohr e outros cientistas da física moderna. No experimento original de Young, uma fonte de luz era direcionada a uma barreira com duas fendas paralelas. Em uma tela posicionada após a barreira, era possível observar o padrão de interferência formado pela luz que passava pelas duas fendas, sugerindo que a luz se comportava tanto como uma partícula quanto como uma onda. O fenômeno da interferência indicava que a luz estava, de alguma forma, interagindo consigo mesma e criando padrões complexos que não poderiam ser explicados apenas pela ideia de partículas independentes. Mas o aspecto mais curioso da dupla fenda não veio até muito mais tarde, quando os cientistas começaram a realizar o experimento utilizando partículas subatômicas, como elétrons. O comportamento das partículas de um nível quântico revelou algo ainda mais surpreendente. Quando não estavam sendo observadas, as partículas exibiam um comportamento de onda, criando o padrão de interferência esperado. No entanto, quando as partículas eram observadas diretamente, elas se comportavam como partículas, indo diretamente através de uma das fendas sem formar o padrão de interferência. A presença do observador alterava diretamente o resultado do experimento. Esse fenômeno, conhecido como colapso da função de onda, levanta uma questão fundamental sobre a realidade. A consciência do observador parece influenciar a forma como a realidade se manifesta. Quando não observadas, as partículas existem em uma superposição de estados possíveis, mas, no momento da observação, elas escolhem um estado específico, colapsando a onda de probabilidades em uma realidade concreta. O que esta descoberta sugere é que a realidade quântica não é algo fixo e pré-determinado, mas algo fluido e dependente da interação com a consciência do observador. A realidade, nesse nível fundamental, parece ser moldada pela própria percepção do observador. A implicação filosófica e científica da observação. As implicações dessa descoberta são imensas. A ideia de que a observação pode influenciar o comportamento de partículas subatômicas coloca em xeque a natureza objetiva da realidade. Se a nossa percepção tem o poder de alterar o comportamento de sistemas quânticos, então talvez nossa interação com o mundo seja muito mais ativa do que imaginamos. A física quântica nos sugere que o observador não é um espectador passivo, mas um participante essencial na criação da realidade. Essa ideia não é nova. Desde os tempos antigos, filósofos e místicos de diversas tradições sugeriram que a consciência humana tem um papel fundamental na criação e moldação da realidade. Na filosofia oriental, por exemplo, conceitos como Maya, a ilusão da realidade, e Sansara, o ciclo de nascimento e morte, sugerem que a realidade que experimentamos é uma construção da mente. De forma similar, no Ocidente, filósofos como George Berkeley defendiam a ideia de que a existência das coisas depende da percepção.
O que a física quântica trouxe foi uma validação empírica, uma evidência científica de que, em níveis subatômicos, o mundo não é real de maneira objetiva até que seja observado. Essa realidade em potencial é então colapsada pela nossa observação consciente, criando a realidade tal como a conhecemos, a mente e a realidade. A conexão quântica. Agora que sabemos que a observação influencia a realidade em nível quântico, podemos começar a entender melhor a conexão entre a mente humana e o mundo ao nosso redor. A mente, ao perceber e observar o mundo, tem o poder de modificar e, de certa forma, criar a realidade que experimentamos. Isso se conecta a um conceito central da psicologia e da neurociência. A nossa percepção do mundo não é uma reprodução exata do que existe fora de nós, mas uma construção mental. A percepção é uma interpretação que ocorre no cérebro, moldada por nossas experiências, crenças, emoções e pensamentos. O trabalho de psicólogos como Carl Jung, por exemplo, destacou o poder do inconsciente na formação da nossa realidade interior. Jung acreditava que os arquétipos universais que residem no inconsciente coletivo afetam a forma como percebemos o mundo. Nesse contexto, a observação e interpretação de eventos externos não são neutras, mas influenciadas pela nossa mente inconsciente, que filtra, molda e até cria as experiências. A mente humana, em sua interação com a realidade externa, parece ser uma ponte entre o mundo físico e o mundo subjetivo. No entanto, a grande descoberta da física quântica é que esta ponte não é apenas passiva. Ela é ativa, cria e influencia o que vemos e experimentamos. Em outras palavras, nossas observações, crenças e intenções podem ter um impacto real sobre o que ocorre no mundo ao nosso redor. Isso não significa que podemos controlar tudo, mas significa que nossa percepção e interação com o mundo têm um efeito direto sobre como ele se revela a nós. Transformar a realidade. O poder da intenção. Agora que entendemos que a nossa percepção pode influenciar a realidade em níveis profundos, a questão que se coloca é: como podemos usar esse conhecimento para transformar a nossa realidade e torná-la um lugar melhor? A força da intenção. A intenção, no contexto quântico, pode ser entendida como foco da consciência em uma direção específica. Quando direcionamos a nossa atenção e intenção a algo, estamos observando esse aspecto da realidade com um propósito, o que pode influenciar sua manifestação. A prática de visualização, uma técnica usada em várias tradições espirituais e terapêuticas, é um exemplo disso. Ao visualizar um objetivo com clareza e emoção, criamos uma imagem mental que pode ajudar a moldar a realidade externa. Estudos em psicologia e neurociência têm demonstrado que a visualização pode ter efeitos profundos na melhoria do desempenho e na manifestação de objetivos. No campo da medicina, técnicas como a visualização e a meditação têm sido usadas com sucesso para reduzir o estresse, melhorar a saúde mental e até ajudar na recuperação física de doenças. O efeito placebo, um fenômeno bem documentado na medicina, também é uma demonstração clara de como a crença e a percepção podem afetar o corpo físico de maneira tangível. Pacientes que acreditam estar recebendo um tratamento eficaz, mesmo que o tratamento seja uma substância inativa, muitas vezes experimentam melhorias significativas em sua saúde. Isso sugere que a mente tem o poder de influenciar a realidade física de maneira tangível. A importância da conexão coletiva. Além da adesão individual, a consciência coletiva também desempenha um papel importante na criação da realidade. A teoria quântica nos mostra que a realidade não é apenas uma soma de observações individuais, mas uma rede complexa de interação entre observadores. Portanto,
Se uma grande quantidade de pessoas direcionar sua intenção para um objetivo comum, como a paz mundial ou a cura ambiental, essa intenção coletiva pode ter um impacto real sobre o mundo. Movimentos sociais e culturais que se baseiam na conscientização e na mudança de atitudes podem ser vistos como manifestações dessa consciência coletiva. Ao criar uma visão compartilhada de um futuro melhor, grupos de pessoas podem influenciar os eventos de maneira que, coletivamente, transforma a sociedade. A história está cheia de exemplos de movimentos que surgiram de uma ideia coletiva que, ao ser alimentada e abraçada por muitas pessoas, mudou o curso da história. A prática da atenção plena, ou mindfulness, que envolve a consciência